Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a vigília da Páscoa de Nosso Senhor, o terceiro dia do nosso tríduo, a noite mais iluminada de todas as noites, a festa mais importante de todos os cristãos. De que nos valeria Jesus Cristo ter nascido se não tivesse ressuscitado? De nada nos valeria o Natal sem a Páscoa. Então, é o coração de toda a liturgia e o coração de toda a nossa fé. Cristo ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia. O quanto estávamos esperando para poder cantar esse aleluia agarrado aqui, entravado na nossa garganta. Muito bem, meus santos, mas por quê? Porque esta festa é a mais importante, é a mais bela, é a mais santa de todas as festas. Por quê? Essa noite é a mais iluminada de todas as noites. Porque, meus irmãos, como São Paulo já nos falou, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, de que nos valeria viver neste mundo? Por quê? Porque seríamos de toda maneira destinados à morte. Nós já nasceríamos marcados pela morte e à morte destinados apenas. Mas porque Cristo ressuscitou, nós sabemos, meus santos, de que a morte para nós é apenas uma passagem, ou como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, não morro, entro na vida, na verdadeira vida. E hoje de manhã, conversando com uma pessoa da minha família, essa pessoa dizia: imagine quando um dia, com a graça de Deus, estivermos todos no céu. Era esta a esperança dela, e ela dizia: e eu estou me esforçando para não perder esta graça, e espero em Deus que todos nós estejamos lá. Essa é a nossa esperança, meus santos. Quando, não havendo mais choro, dor, tristeza alguma, nós estaremos no céu na felicidade eterna, naquela vida que não morre, naquela felicidade que não passa. Esta é a nossa fé, e é por isso que nesta noite, mais do que nunca, nós a Deus suplicamos o dom da fé, que essa fé arda nos nossos corações, para que nós nunca esqueçamos que para esta vida eterna fomos criados. Esta aqui, que aqui experimentamos, é passageira. Gostaria de usar uma homilia do Papa Emérito, na época, Papa Bento XVI, quando em 2010, ele fez uma homilia numa mesma vigília dessa. E ele começou a homilia citando uma lenda, uma história antiga, muito antiga, já até mesmo entre os judeus, mas que os cristãos também se apropriaram. A história, esta criação, dizia o quê? Que um dia, quando Adão, vocês sabem que Adão teve filhos, e Sete era o nome de um dos seus filhos. Então Adão, bem adiantado em anos, doente, e ele pede que Sete e Eva vão à região do paraíso para buscar o óleo da misericórdia, que poderia dar a saúde a ele novamente, que poderia livrá-lo da morte. E vão então Sete e Eva, diz o Papa Bento XVI, ou então Papa Bento XVI, vão procurar e procuram por aquela região e não encontram. E eles choram e eles rezam, pedindo a Deus que lhes mostre onde está o óleo da misericórdia,
para que eles possam trazer para Adão, para que ele seja curado da sua doença e não morra, viva para sempre. Só um parênteses, é o desejo que está no coração de todo homem, de não experimentar a morte. No coração de todo homem, diz o Papa, existe esse desejo de alguma maneira, vencer a morte, de experimentar a imortalidade. Pois bem, diz então que o arcanjo Miguel se apresenta a Sete e a Eva e diz: olhe, daqui a 5.500 anos, primeiro, olhe, a vocês não será dado este óleo, Adão morrerá. Mas daqui a 5.500 anos, virá o benévolo Cristo Rei, o Filho de Deus, e ungirá com o óleo da misericórdia todos aqueles que nele acreditarem. É esta lenda antiga que os cristãos tinham até dela se apropriado. Então o arcanjo Miguel diz a Sete e a Eva: Adão morrerá, mas daqui a muitos anos, 5.500 anos depois, virá o Rei misericordioso, o Cristo Rei, e ele ungirá com este óleo da misericórdia a todos aqueles que nele crerem. O óleo da misericórdia para toda a eternidade será dado a quantos deverão renascer da água e do Espírito. Já começamos aqui, meus santos, a de alguma maneira ver a respeito de que está falando, né? Este óleo da misericórdia, que é o óleo que cura toda doença e que dá a vida longa, a vida que não morre, a vida eterna, será concedido a todos aqueles que crerem nele e que renascerem da água e do Espírito Santo. Daqui a pouco nós iremos renovar com as velas acesas as nossas promessas batismais. Daqui a pouco nós iremos novamente, iluminados pela graça do Espírito Santo, movidos pela fé, nós iremos renunciar a Satanás e a todas as suas obras, e a todas as suas pompas, e a todas as suas mentiras, e iremos proclamar que nós cremos em Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, e em tudo aquilo que a igreja do seu Filho Jesus nos ensina e apregoa. Daqui a pouco, nós, os renascidos da água e do Espírito Santo, a nós, a quem nos foi dado, já em germe, em semente, um pouquinho deste óleo da misericórdia que tende a crescer nos nossos corações. Continua então, agora já as palavras do Papa Bento. Nesta lenda, faz-se palpável toda a aflição do homem diante do destino de enfermidade, dor e morte que nos foi imposto. Todos nós experimentamos, mas todos nós, de alguma maneira, nos questionamos, mas não deveria existir, em suma, não deveria existir este óleo da misericórdia, este remédio da imortalidade? A ciência atual, vocês podem ver, quando alguma manchete sai nos meios de comunicação, nas mídias sociais, novo medicamento que cura o câncer, nova vitamina que concede longevidade, vida longa. O homem no próximo século viverá até 150 anos, no mínimo. Existe sempre esta busca de viver muito, de viver para sempre, se não pelo menos muito mais daquilo que vivemos. E continua o Papa: mas pensemos um pouco, caso se conseguisse não excluir a morte, mas pelo menos adiá-la muito tempo, será que uma vida interminável seria mesmo um paraíso ou uma condenação? Uma vida neste mundo, viver
80, 160, 360 anos. Viver 320 anos, 300 anos. Será que isso seria mesmo felicidade? Isto é, vivendo esta vida nossa que nós temos, apenas espichá-la. Será que isso resolveria o anseio de eternidade que existe no nosso coração? Será que isso é a vida eterna que Deus nos promete a nós? Não, meus santos. A vida eterna não é esta vida espichada, alongada. A vida eterna é a vida de Deus, que já começa de alguma maneira no nosso batismo e que ganhará plenitude após a morte. A vida eterna é aquela que vence a morte. Isto é, aqueles que creem em Cristo, com Ele morrem, para com Ele ressuscitar. Não foi isso que nós ouvimos na leitura da missa? Nós tivemos as leituras da vigília e tivemos uma leitura na missa, depois que nós cantamos o Glória, foi a leitura da carta aos Romanos, que diz: será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com Ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Assim também nós ressuscitemos, assim como Cristo ressuscitou, que nós também ressuscitemos. Pois aquele que morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Meus santos, é esta fé que nós queremos suplicar a Deus, humildemente suplicar a Deus que Ele acenda nos nossos corações, que nós vivamos esta vida pensando naquela vida verdadeira que já começou desde o dia do nosso batismo, mas que precisa se expandir e que vai desabrochar depois da morte. Esta fé, meus santos, que enche o nosso coração de alegria e que faz com que esta noite seja a noite mais iluminada de todas as noites, porque foi graças a esta noite de Cristo, porque Cristo ressuscitou, que nós, batizados na morte dele, fomos também batizados na sua ressurreição. Peçamos a Deus esta fé. Esta fé, meus santos, na vida eterna, nesta vida duradoura, nessa vida que não passa. Esta fé na certeza de que o Senhor nos dará o óleo da misericórdia e que nos concederá uma vida eterna, mas de uma felicidade diferente de toda a felicidade que nós já experimentamos neste mundo. De uma felicidade que não enjoa, de uma felicidade que não passa, porque aqui neste mundo as melhores coisas, mais cedo ou mais tarde, enjoam, ou mais cedo ou mais tarde, passam. Aqui neste mundo, as coisas ou são de mais, ou são de menos. Isto é, ou são de mais e nos enjoam, ou são de menos e estão sempre aquém das nossas expectativas. Mas a felicidade que Deus tem preparado para nós é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano nunca imaginou. Isto Deus preparou para aqueles que o amam, e preparou muito mais do que aquilo que nós esperamos. É assim mesmo que diz o salmista: fizeste, Senhor, muito mais que prometestes. É por isso que vale a pena todo empenho. É por isso, meus santos, que vale a pena todo o sacrifício. É por isso que vale a pena, como nós ouvimos aqui na quinta leitura da missa de hoje, que diz: eis, buscai o Senhor enquanto ainda pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto, abandone o ímpio o seu caminho,
o homem injusto às suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade. Quer dizer, essa palavra só tem sentido, esta palavra só tem significado, por quê? Porque a promessa de Deus é maravilhosa e abundante, e porque ela é maravilhosa e abundante, então voltemo-nos para o Senhor enquanto temos tempo, enquanto estamos nesta vida passageira, que para uns dura 30, 40, 80, 90, 100 anos, mas é tão passageira em relação àquela vida que não passa. É tão passageira e é tão minguadinha em comparação com aquela que é eterna e que é plena. Por isso, busquemos o Senhor enquanto Ele ainda pode ser achado. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Esta palavra, repito, meus santos, deve nos impulsionar a todos nós a uma busca de Deus. Hoje, nesta noite santa, quando daqui a pouco estivermos de pé, e eu perguntar a vocês, vocês renunciam a Satanás? Vocês precisam dizer, suplicando a graça de Deus, renuncio. Eu não quero que as obras dele imperem na minha vida. Que não seja, meu santo, minha santa, apenas uma palavra dita da boca para fora. Que não seja apenas um gesto pro forma, mas que seja um gesto verdadeiro, que brote do seu coração. E se você disser, padre, mas eu não tenho forças, padre, para dizer, é verdade, meu santo, você não tem. Então peça, meu Deus, eu te peço, que a tua graça venha em meu auxílio, para que eu diga de verdade, eu renuncio a Satanás e a todas as suas obras, e eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo e em tudo aquilo que a Igreja Católica nos ensina. Peça a graça, o auxílio do seu anjo da guarda, ele que foi concedido a você, para levá-lo a Deus. Peça que o meu anjo da guarda me ajude, para que de verdade eu proclame esta fé, para que de verdade eu renuncie a Satanás e às suas seduções e às suas mentiras, mas que eu não me esqueça do céu. Que eu veja meu anjo da guarda, interceda por mim, suplique a Deus a luz necessária, a luz de que eu necessito, para que eu diga como no salmista, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Para que eu veja que a vontade do Senhor é perfeita, que os mandamentos do Senhor são o melhor para mim, que os mandamentos de Deus não são pesados, que os mandamentos de Deus são bons, são para a minha felicidade aqui, nesta vida passageira, e para aquela vida que não passa, para aquela vida por toda a eternidade. Pedir a Deus esta sabedoria, que faz com que eu empenhe toda a minha vida em buscá-lo e em glorificá-lo, porque na busca da sua glória já está a minha felicidade aqui neste mundo. Tão bonito, quando logo depois dessa leitura aqui do profeta Isaías, nós cantávamos, com alegria bebereis do manancial da salvação. É a promessa de Deus. Isto é, Deus nos dará dos seus mananciais, Deus saciará toda a sede. Eis o Deus meu Salvador, eu confio, nada temo, o Senhor é minha força, meu louvor e salvação, com alegria beberei do manancial da salvação. Meus santos, essa palavra é viva, e se ela não está viva, se ela não está tocando o seu coração, peça a Deus. Porque a palavra de Deus, como nós ouvimos em uma das leituras de hoje, ela não quer voltar sem efeito no nosso coração, ela quer fecundar. Nós não podemos voltar para casa nessa vigília da mesma maneira que aqui chegamos, mas algo em nós precisa sair daqui hoje ressuscitado, mesmo que como que em semente, mas algo já renovando no nosso coração, para que vá crescendo cada vez mais, para que nós vejamos a beleza de Deus, para que nós vejamos que a vida que Deus nos promete é infinitamente melhor, e para que nós, sem desdém algum, mas para que nós, movidos pela sabedoria, saibamos que a vida neste mundo
ela passa. Não é assim que o salmista diz: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria? Isto é, o homem e a mulher sábios, eles sabem que a vida é passageira. O homem e a mulher sábios, eles aplicam a sua vida para alcançar aquela que não passa. O homem e a mulher sábios, eles não perdem, eles não dão a sua glória a outro, como nós ouvimos em uma das leituras de hoje, mas a glória que o Senhor me conseguiu na cruz e na ressurreição, Ele a conseguiu para mim, para cada um, e nós não podemos perdê-la. Não seria sábio, não seria inteligente perder o infinitamente melhor pelo passageiro, efêmero e terreno. Peçamos, meus santos, nesta noite santa, nesta noite mais iluminada de todas as noites, que o Senhor nos conceda o dom da fé, para que daqui a pouco, com as nossas velas acesas, como que a chama da fé ardendo nos nossos corações, que nós de verdade renunciemos a Satanás e a todas as suas obras, e de verdade proclamemos de todo o coração a nossa fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.